vamos agora pra Atri, aquela visual novel que quando saiu, acho que uns 2 anos atrás, o anúncio, a gente falando, ó, bonito, né? A gente viu lá nos Aniplex Online Fest, alguma coisa assim, falou, nossa, né? Vai ter uma staff boa. A gente tá com Troika. É Troika, né? Deixa eu ver. É Troika. É Troika, pô, legal, né? Bonito! Rafa foi jogar o Visual Novel, quis bater a cabeça na parede, a gente foi pro anime, a gente bateu na mesma parede e estamos aqui pra falar de Atri, que se trata de Atri, uma garota robô que aparece no futuro pós-apocalíptico com, né, com alguma ligação com o Natsuki, que estava escavando o fundo do oceano, procurando coisas ali para aquele mundo pós-apocalíptico no laboratório da avó dele, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Isso. É. Ó, tô bem fazendo isso. E basicamente a gente vai ver agora a vida deles, onde Atri, a robô fofa, vai trazer felicidade para a vida dele, que já perdeu tudo, inclusive a sua perna. Ai, meu Deus do céu. Atri é uma coisa, cara. Por que Atri? Por que, Rafa? Me explica. Eu não explico nada, eu quero na real saber a opinião do Maurício. Porque a minha review, gente, é chata. Porque tá. eu não tenho como fazer essa review sem tirar como base algumas coisas que eu vi da Visual Novel. Então eu quero saber da experiência das pessoas que tiveram desprazer de ver essa porra dessa história pela primeira mão. Então, Thunder e Maurício, eu quero muito saber como foi de vocês. Tive o desprazer porque alguém fez o sequestro, né? Né? Alguém, né? Alguém, né? É alguém. O Igor também viu, só que esse foi otário por conta própria, então... Ok, não faz me, sentido. não me... Esse aí eu não assino nada, mano. Perfeito. Tá. Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo fazer um bom apanhado geral da minha experiência com Atri. De fato, o trailer é muito bonito e tudo mais. Premissa, ok. Lembra muito aquelas novel, pelo menos novel não, né? Mas a priori, o estilo de obra com esse meio que essa ideia de ter uma linha meio que limite, meio que esse robô misterioso, lembrando algumas coisas assim meio Charlotte, Plastic Memories, que olha só a Meio vidinha alegre Jumaeda. dele. Hã? Meio Jumaeda, né? Meio de uma Eda, Ok. Essas porra toda. isso, a vidinha alegre deles, mas tem algo ali no fundo que talvez vá cheirar uma tragédia e tudo mais. Show! Parece interessante. Mas daí você começa a ver os personagens. A desprofundidade dos personagens. Nós temos o cara que é o Onisan de Marroca de baixo orçamento. Que. Ele diz que é um personagem, né? Ele é o nosso ponto de vista narrativo. Na primeira metade do anime, ele quer chutar Atri, na segunda metade ele quer fazer outra coisa. Troca Tem os amiguinhos P que dele. você entende bem. Hã? Troca um T por um P que você entende bem o que ele quer. Exatamente. A fonética já te explica. Tem a Corna, eu acho que isso já explica. Tem as crianças na escolinha, porque sim. Porque tem que ter o drama escolar nesse tipo de anime, né? Afinal, a Atri é uma criança. Nós temos uma composição de série, maravilhosa. Composição de layout de cenário fantástica. Principalmente no começo, a gente não sabia se a escola estava no meio do oceano ou do lado da plantação de tomate. E pra... Hã? É que meio que nesse caso é pra ser os dois, né? É. Porque a ideia da escola é ser... Como tudo... como o nível do mar aumentou, pra quem não tem o contexto, como o nível do mar aumentou, a ilha, na teoria, tem um formato muito mais esquisito. Então, de fato, tem a plantação, do lado tem um mar, ao mesmo tempo que se eles estão meio que numa montanha, é esquisito. A ideia, a priori. Não, esquisito não faz sentido. Não, faz sentido. Não faz, Rafa. Você lembra como eram as questões de layout de ambiente nesse anime? Sim, eu lembro, mas é o que tá. Essa premissa de ser todo deslocado faz sentido.
O problema é que não é apenas uma questão de não fazer sentido. É que esse anime tem... Ele não sabe usar o próprio layout de ambiente. Uhum. Tipo, teve a primeira cena que eu achei muito cachorra justamente porque ela não mostra o mar. Então, tá ali a plantação, tá ali a escola. No episódio seguinte tem a... Dá um take do outro lado da escola. Parece que eles estão como é o nome? Que eles estão, tipo, a escola só tá alagada, sabe? Uhum. Então, Uhum. tipo, é muito esquisito eu tá consumindo essa história pensando, tá, mas se é pra estar no nível do mar, por que vocês não aproveitam a ideia do nível do mar? A coisa que tem na Visual Aproveitaram. Novel, inclusive, é só mostrar a escola de frente pro mar. Não é difícil. O nível do mar aumentou, inclusive, era pra ser mais fácil. Eles aproveitaram a ideia, Rafa. Lembra da luzinha? Geraram Luzinha. eletricidade pra eles? Aproveitaram a ideia. Não aproveitaram, inclusive. Cara, é por isso que eu falei que minha review é chata. Porque toda vez que eu tô olhando pra esse anime, eu pensando, tá, mas você já... Tipo, existe um problema pra mim nesse anime, que é, como eu li a Visual Novel já, tinha muita coisa que eu já sabia como funcionava, e era como eu tava esperando ver aqui. O que acontece é que houveram muitas alterações na história, pra, entre aspas, encaixar melhor. Não precisava. Porque a Visual Novel tá mais ou menos umas 10, 12 horas pra completar. Sendo sincero, como alguém que leu, podia cortar metade. Tranquilo, a história flui tranquilo em 3 episódios. Porque ela é muito, muito enrolada, muito desengonçada. Dava pra você manter praticamente tudo e só reduzir um monte de passagem enrolada, um monte de explicação boba, que funcionaria até melhor. E aí o que eu vejo sim, vamos cortar, vamos acrescentar mais coisa também. Mas vamos alterar como funcionam alguns processos pra ficar melhor no anime. E não, só continua mais bobo. E até algumas ideias de melancolia e tal eram melhor tratadas na novela, e aqui é tudo muito mais piada. A comédia e o Slice of Life aqui nesse anime, inclusive, é muito mal utilizado. Porque não é como se fosse a ideia principal da novela de a gente vai passar nesse tempo limite aqui, 45 dias, só que vamos viver normal, porque a ideia é que o Natsuki vem dela depois. Ele não sabe a priori todo o plot envolvendo a Atre. Mas o anime meio que esquece isso e não fala pra gente. Então você tem esse mundo, com eles tentando sobreviver nesse mundo, eles sendo até uma força de luta nessa ilha que Miki já desistiu de viver. E o anime só trata isso como se fosse um grande Keion da vida. Onde agora tem. Só que agora, ao invés de garotinhas fofinhas, a gente tem uma robô fofinha, com qual você pode fazer muitas coisas fofas também, entenda como quiser. Cara, é uma ideia que, quando eu tava vendo, pensando, já era ruim. Já era ruim. Eu não gosto da Visual Novel. Mas aqui conseguiu ser pior e mais desinteressante. O Rafa tocou num ponto que eu acho que é um dos pontos que mais me incomoda em Atre, que é a forma como ele vai amarrando as coisas sem amarrar e simplesmente vai jogando. Ok, a ideia inicial era um negócio mais de uma Eda, mas ele simplesmente, em vez de construir as coisas, ele vai me empilhando uma série de eventos muito mal encaixados a ponto de ficarem completamente idiotas na história, e eu tenho que me importar com isso de alguma forma. Você tem a busca por pilhas gerando no final do dia sei lá, um cara maluco na escola, você tem do nada brotando gente pra estudar na escola, personagem brotando do nada e agora a personagem é relevante, mini draminhas à torta à direita que, como o Rafa falou, teoricamente tinha um prazo ali, a gente descobriu isso nos 45 do segundo tempo. Então Uhum. ele quer construir, quer dizer, ele não quer construir, ele tem um roteiro base, né, que é a Visual Novel, e ele simplesmente vai jogando as coisas. Não é nem um jogando tipo, você já viu a Visual Novel, você tá entendendo. Não, ele simplesmente só vai
jogando as coisas ali, a Deus dará, e os eventos, e uma hora ele quer que você se importe com aquilo, outra hora, não, é Slice of Life bobinho, ó, veja como a Atri é bonitinha, outra hora, travesseiro, né, pra quem sabe o que é o travesseiro, e pra no final, se importe muito com a Atri, veja o sacrifício que ela vai fazer, se importe, mas não se importe tanto, porque a cena final... né? Cara, Saô? tem duas palavrinhas que Atri comete, dos maiores atrocidades de narrativa sobre isso. E por isso que eu não consegui me importar. Porque justamente importância e consequência são duas palavrinhas mágicas que desaparecem em Atri. Nada importa e nada é consequente. Porque para você criar uma consequência, você precisa criar uma seção de eventos que eles respaldam um pelo outro e isso gera uma reação. Isso não existe. Porque tudo que ele empilha, ele é calcado a um momento ou apenas como ele é jogado, né? E volta ao ponto da importância. Quando ele coloca uma informação na mesa, essa informação não importa. Ela não tem calço, ela não tá calçada nada. E a gente está no mundo apocalíptico, olha a situação de merda que a gente vive. Transição de cena, a gente não vê isso sendo calçado de alguma forma na narrativa ou para aqueles personagens. Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente viver nesse mundo pós-apocalíptico. Tá tudo bem a gente não ter energia, mas agora é importante. Transição de cena, a gente tem energia e agora tá tudo bem. E não importa mais isso. Tá tudo bem até não estar tudo bem. Exato. Até algum personagem ter algum drama. E daí vai montar o arquinho pra resolver aquele problema que não era um problema até o momento. Pra você talvez se importar com esse personagem, eu não sei. Ele fala miseravelmente se ele queria que eu me importasse com os personagens, Exato. com os draminhas que ele tá tentando colocar ali. Exato. Então, tipo, chega num ponto que eu tenho uma narrativa que insistentemente reforça que essas duas palavras, elas não existem no vocabulário do roteiro de Atri. Importância e consequência. Tipo, mas Thunder, o final ele é consequente. Não é. Tipo, muda o status quo, mas isso não muda nada necessariamente em toda a vida desses personagens. Tipo, e aconteceu tudo isso. Ok, a gente volta então e traz o meteoro de Inuyashiki. Porra, você quer consequência? Você quer, sabe... meu Deus, mudou agora o status quo, agora é outra coisa. De fato, isso importa? Ou mesmo que mude, importa? Porque no final, nem isso importa. A própria obra falou, e final feliz? Mas mudou. É final feliz. Tá bom, é final feliz. Por mais que mudou alguma coisa, agora é final feliz. E volta ao ponto de não importar. Então, cara, pra mim, Atri é uma narrativa, é um anime que ele comete um dos pecados mais embaçados, um dos, né, porque tem vários problemas que animes podem fazer, mas esse é um dos que eu não lembro dele, eu não me importo com ele não ficou comigo, ele não fez nada, foi 12, 13 episódios de absolutamente nada, eu chego no final dele, eu não sinto nada, e eu espero que eu tenha essa capacidade, inclusive, que daqui a algumas semanas eu esqueça que Atri existiu, porque ele não é importante, ele não é relevante, ele não é importável. Então, beleza, você é um anime com um rostinho bonitinho, com uma staff que teoricamente poderia ter feito muito mais, mas também não tinha muito mais o que fazer ali. Minerar nesse terreno era, sei lá, tentar fazer uma plantação em calcário, não vai sair muita coisa dali. Por incrível que pareça, eu discordo. Na real, eu acho que a Steph fez um trabalho péssimo. Tudo bem, mas importa. Importa. Melhorava. Porque aí que tá um negócio também. Muito do que eu tava vendo do anime, eu até, sei lá, episódio 9, 10, eu tava pensando, cara, eu não sei nem se essa adaptação é pior ou melhor que a visual novel. Porque tem um caso muito louco que, como eu falei, a Steph fez várias alterações pra meio que, entre aspas, a história fluir melhor. Sim. E a maioria dessas fórmulas não flui melhor. Na real, muito pelo contrário, eu ficava me perguntando, ai caceta, por a temática grande de Atri ser sobre
evolução, progressão, acho que superação, inclusive, acho que é uma palavra melhor. Tanto do personagem quanto do mundo em si, do problema que estão lidando, quanto aquela sociedade está lidando, ele alterar tudo e tentar me fazer uma coisa muito mais cômica ou até muito mais boba, tipo, parece anime original ruim. Aqueles anime original, tipo... sei lá, tipo o Guilty Crown da vida, onde a segunda metade se perde pra caceta, a primeira já é uma bagunça. Ou o Cabaneri, que na segunda metade também se perde. Só que aqui ele já parecia se perder desde o início. Que ele esquece todo um âmbito de clima que tinha na Visual Novel, que eu achava pelo menos interessante. E torna isso muito mais bobo. Tem uma cena que eu gosto muito na Visual Novel, que é quando o Natsuki chega... É bem no início. Que ele chega na escola de noite, ele encontra a Ririka lendo um livro com um aparato lá que ela fez, com um garrafa PET, que não funciona porque é muito pouca energia que se gera pelo vento. E a cena é boa pra trazer toda essa questão de dificuldade, mas ao mesmo tempo tentar superar esse problema, porque isso meio que é o ácido da humanidade. E aí no anime é tudo muito sem graça. Não se aproveita nem questão textual de contexto, nem questão textual de tema, nem a própria visual mesmo. Eu acho as escolhas de desenho, enquadramento muito ruins, não representam nada. É um anime que o tempo todo eu tava olhando. Cara, mas não é Makoto Katou de HT Kimi ni Naru? Não é o mesmo cara que fez Lord of Meloy, que com Kodachi na mão ele ainda conseguia fazer um texto interessante? É escolha de direção e enquadramento que eu ficava hiper inculcado, porque não tava combinando em nada. E meio que se combina até em alguns pontos que eu olhei e falei, meu Deus, as mudanças da reta final eram ridículas. Era necessário, inclusive, mudar. Eu vou dar esse ponto, porque a Visual Novel... Review rápido da Visual Novel. Ela tem um grande problema no final que então meio que a gente tem que superar e continuar lutando, continuar evoluindo. Mesmo que aconteçam umas coisas meio exageradas do tipo, o meu pai me abandonou e não pagou minha faculdade, mas aí é porque ele estava sacrificando tudo em prol da evolução. Eu falei, tá, conta outra. Aqui eles meio que tiram isso e colocam outros problemas, porque joga tudo nas costas da velha. Ou porque apagam a ideia dos 45 dias e só chega do nada, então, 45 dias eu ia morrer de qualquer jeito. É tudo muito pouco explorado, são escolhas que eu olho e penso que foram feitas em teoria para deixar o anime mais dinâmico e deixou o anime cada vez mais vazio. E tem alguns pontos positivos do anime em questão de adaptação. A animação mesmo não é uma completa atrocidade. O Natsuki... ele é muito mais tragável no anime do que na Visual Novel. Esse cara é insuportavelmente chato na Visual Novel. Tem algumas questões de raras de direção, tipo, acho que é no episódio 8, da descoberta do Natsuki quanto a Atri ser um robô, meu Deus. A cena, a montagem de cena em si é boa, mas, cara, são tantas escolhas que só não fazem sentido. Que eu tava pensando, era só vocês adaptar a novel meio que tintim por tintim, fazer as cenas a mais ao seu ver, mas não precisava de muito. Porque é uma história muito simples, mas também é muito simples de consertar. Pelo menos na Visual Novel. Aqui, eles só meio que consertaram pra pior. Sabe o que fizeram? É aquele meme do cara fazendo uma manobra de skate caindo, aí depois ele faz a manobra, desce a escada, faz 47 piruetas e cai de novo. Sim. É quase isso aqui, só que é com o inverso. Aqui é só o cara de skate caindo de graça. Eu não tenho nem o mérito de dizer, mas tem algumas ideias interessantes. Não, caparam tudo. Muitos personagens ficaram piores, com exceção, acho que, do Natsuki. E um pouco a Minamo, mas a Minamo só volta pro mesmo lugar, então tanto faz. Os personagens ficaram piores, as passagens se tornaram mais desinteressantes. O layout, por incrível que pareça, meu problema não é o layout da escola, é o layout do resto da ilha. É uma ilha que meio que tá tranquila, mas tem um monte de ruínas que não estão perto da praia. Eles têm que pegar uma bateria, eles caçam no meio da água.
Eles começam a pegar um monte de coisa que não faz sentido naquele contexto, mas eles estão muito felizes, mesmo no mundo pós-apocalíptico. Cara, não. É toda mudança do anime, todas são piores do que deveria. Eu não entendo, sinceramente, essa questão de escolha. A única resposta pra mim é: o Yuki Hanada tava numa má vontade. Pois é, cara. Assim, no final do dia, Atri como um todo, né? Com o anime como um todo, é uma experiência fraquíssima, assim, desinteressante, não importante. Eu acabo ficando com um 2 pra ele. Por aí, 2 ou 3. Sei lá, é porque chega também num momento. Chegou num momento que eu já não gostava da história, então eu tava vendo de qualquer jeito. Quando eu tava vendo que tava pior, eu não tava nem aí. Então, é tipo um 2, mas sei lá, eu não me importo com ele pra pensar numa nota maior ou menor. Pois é. É bem isso. Falta de se importar. 2K. Não, de fato, não é das maiores atrocidades em termos de animação já produzida, mas esse roteiro, pelo amor de Deus. Pois é. Senhora. Essa narrativa como um todo, cara, ela não faz você se importar. É foda. Né, não faz e quer que você se importe. Ah, pois é.